Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Essa é a segunda parte do livro O Universo Autoconsciente. Para quem ainda não ouviu a primeira parte, eu vou deixar um link aqui na parte de baixo. Essa direção afastou-me das simpatias da infância e, como resultado, levou-me a acreditar que a realidade objetiva definida pela física convencional era a única realidade, e que o que era subjetivo se devia a uma dança complexa de átomos, à espera para ser decifrada por nós. Em contraste, os místicos de Pai falavam sobre consciência como sendo o original, o completo em si e constitutivo de todas as coisas. No início, essas ideias provocavam em mim uma grande dissonância cognitiva, embora, no fim, eu compreendesse que podemos ainda praticar ciência, mesmo que aceitemos a primazia da consciência e não da matéria. Esta maneira de praticar ciência eliminava não só os paradoxos quânticos dos enigmas de minha infância, mas também os novos da psicologia, do cérebro e da inteligência artificial. Introdução. Há não muito tempo, nós, físicos, acreditávamos que havíamos chegado finalmente ao fim de todas as nossas buscas. Tínhamos alcançado o fim da estrada e descoberto que o universo mecânico era perfeito em todo o seu esplendor. As coisas comportavam-se de maneira como acontece, porque são o que eram no passado. Elas serão o que virão a ser, porque são o que são, e assim por diante. Tudo se encaixava em um pequenino e elegante pacote de pensamento newtoniano-maxiliano. Havia equações matemáticas que, de fato, explicavam o comportamento da natureza. Observava-se uma correspondência perfeita entre um símbolo na página de um trabalho científico e o movimento do menor ao mais denso objeto no espaço e no tempo. Corria o fim do século, o século XIX, para sermos exatos, e o renomado Michelson, falando sobre o futuro da física, disse que o mesmo consistiria em adicionar algumas casas decimais aos resultados já obtidos. Para sermos justos, Michelson acreditava estar a fazer essa observação citando o famoso Lord Kelvin. Na verdade, foi Kelvin que disse que, de fato, tudo estava perfeito na paisagem da física, com exceção de duas nuvens escuras que toldavam o horizonte. Essas duas nuvens negras, como se viu depois, não apenas ocultavam a luz do sol na paisagem tuneresca newtoniana, mas a transformavam numa desnorteante visão abstrata, tipo Jackson Pollock, cheia de pontos, manchas e ondas. Essas nuvens eram as precursoras de agora famosa teoria quântica de tudo o que existe. E aqui estamos nós, ao fim de um século, desta vez o século XX. Para sermos exatos, mais uma vez, mais nuvens se reúnem para obscurecer a paisagem, até mesmo do mundo quântico da física. Da mesma forma que antes, a paisagem newtoniana tem seus admiradores. Ela ainda funciona para explicar uma faixa vasta de fenômenos mecânicos, de naves espaciais,
a automóveis, de satélites a abridores de latas. Mas, ainda assim, da mesma maneira que a pintura abstrata quântica acabou por demonstrar que essa paisagem newtoniana era composta de pontos aparentemente aleatórios, são muitos aqueles entre nós que acreditam que, em última análise, há algum tipo de ordem mecânica subjetiva subjacente a tudo, até mesmo aos pontos quânticos. A ciência entende-se, desenvolve-se de acordo com uma suposição absolutamente fundamental sobre a maneira como as coisas são ou têm de ser. Essa suposição é exatamente aquilo que Amit Goswami, com a colaboração de Richard Reed e Maggie Goswami, questiona no livro que você está prestes a ouvir. Isso porque esta suposição, tal como suas nebulosas predecessoras do século anterior, parece indicar não só o fim de um século, mas o fim da ciência, como a conhecemos. A suposição é que existe lá fora uma realidade real, objetiva. Essa realidade objetiva seria algo sólido, constituído de coisas que possuem atributos, tais como massa, carga elétrica, momento angular, spin, posição no espaço e existência contínua através do tempo, expressa como inércia, energia, e descendo ainda mais fundo no micromundo, atributos tais como estranheza, encanto e cor. Mas ainda assim, nuvens ainda se acumulam. Isso porque, a despeito de tudo que sabemos sobre o mundo objetivo, mesmo com as voltas e dobras de espaço que se transforma em tempo, que se transforma em matéria, e as nuvens negras, denominadas buracos negros, como todas as nossas mentes racionais, funcionando a pleno vapor. Resta-nos ainda em mãos um grande número de mistérios, paradoxos e peças de quebra-cabeça, que simplesmente não se encaixam. Nós, físicos, porém, somos um grupo obstinado e tememos a proverbial perda de lançarmos o bebê fora juntamente com a água do banho. Ainda ensaboamos e raspamos o rosto, observando atentos enquanto usamos a navalha de Ockham, para termos certeza de que cortamos todas as suposições cabeludas supérfluas. O que são essas nuvens que obscurecem a forma de arte abstrata de fim do século XX? Elas se resumem em uma única sentença. Aparentemente, o universo não existe sem algo que lhe perceba a existência. Ora, em algum nível, essa frase certamente tem sentido. Até mesmo a palavra universo é um construto humano. Faria, portanto, algum tipo de sentido que aquilo que denominamos universo dependesse de nossa capacidade, como seres humanos, de cunhar palavras. Mas esta observação seria mais profunda em alguma coisa do que uma mera questão semântica? Antes de haver seres humanos, por exemplo, havia um universo. Aparentemente havia. Antes de descobrirmos a natureza atômica da matéria, havia átomos por aí? Mais uma vez, a lógica determina que as leis, as forças e causas na natureza, etc., mesmo que nada soubéssemos sobre coisas tais como átomos e partículas subatômicas, certamente tinham de existir. Mas são justamente essas suposições sobre a realidade objetiva
que foram postas em dúvida pelo nosso entendimento corrente da física. Vejam, por exemplo, uma partícula simples, o elétron, será um pontinho de matéria? Acontece que, supor que seja tal coisa, que se comporte invariavelmente como tal, é evidentemente errado. Isso porque, em certa ocasião, ele parece uma nuvem composta de um nível infinito de possíveis elétrons, que parecem uma única partícula apenas quando a observamos. Além disso, nas ocasiões em que não é uma partícula única, ela parece uma nuvem, ondulando como uma onda, que é capaz de mover-se em velocidades superiores à velocidade da luz, desmentindo redundantemente o postulado de Einstein, de que nada material poderia ultrapassá-la. A preocupação de Einstein, porém, é aliviada porque quando ela se move desta maneira, não é efetivamente uma peça da matéria. Vejamos outro exemplo. A interação entre dois elétrons, de acordo com a física quântica, mesmo que os dois estejam separados por imensas distâncias, os resultados e observações feitas sobre eles indicam que devem forçosamente haver alguma conexão entre eles que permita que a comunicação se mova mais rápido do que a luz. Ainda assim, antes dessas observações, antes que um observador consciente chegasse a uma conclusão, até a forma de conexão era inteiramente indeterminada. E como terceiro exemplo, um sistema quântico como um elétron, em um estado físico fechado, parece estar em um estado indeterminado, mas, ainda assim, a indeterminação pode ser analisada e decomposta em certezas dos componentes que, de alguma maneira, aumentam a incerteza original. Mas então chega um observador que, como se fosse Alexandre gigantesco cortando o nó górdio, transforma a incerteza em um estado único, definido, embora imprevisível, simplesmente ao observar o elétron. Não só isso, mas o golpe da escada poderia ocorrer no futuro, determinando em que estado o elétron está agora. Isso porque temos ainda até a possibilidade de que observações realizadas no presente determinam legitimamente o que possamos dizer que era o passado. Chegando mais uma vez, portanto, ao fim da estrada. Há estranheza quântica demais por aí. Um número grande demais de experimentos a demonstrar que o mundo objetivo, o mundo que corre para frente no tempo como um relógio, o mundo que diz que a ação à distância, especialmente a ação instantânea à distância, não é possível, que diz que uma coisa não pode estar em dois ou mais locais ao mesmo tempo. É uma ilusão de nosso pensamento. Se assim é, o que nos resta a fazer? Este livro talvez contenha a resposta. O autor propõe uma hipótese tão estranha à nossa mente ocidental que se pode ignorá-la automaticamente, como delírios de um místico oriental. Diz o autor que todos os paradoxos acima são explicáveis e compreensíveis. Se abrirmos mão daquela suposição preciosa de que há uma realidade objetiva lá fora, independentemente da consciência. E diz ainda mais que o universo é autoconsciente e que é a própria consciência que cria o mundo físico.
Da maneira como usa a palavra consciência, Goswami deixa implícito algo talvez mais profundo do que você ou eu aceitaríamos como implícito. Nos seus termos, consciência é algo transcendental, fora do espaço-tempo, não local, e que está em tudo. Embora seja a única realidade, só podemos vislumbrá-la pela ação que cria os aspectos material e mental de nossos processos de observação. Por que é tão difícil para nós aceitar esta tese? Talvez eu esteja presumindo demais ao dizer que é difícil que você, leitor, a aceite. Você, quem sabe, pode achar axiomática essa hipótese. Às vezes eu me sinto à vontade com ela, mas em seguida dou uma canelada numa cadeira e machuco a perna. Essa velha realidade penetra e eu me vejo diferente da cadeira, enquanto espinafro sua posição no tempo, tão arrogantemente separada de mim. Goswami aborda admiravelmente essa questão e fornece vários e a miúde diversos exemplos para ilustrar a tese de que eu e a cadeira surgimos da consciência. O livro de Goswami é uma tentativa de lançar uma ponte sobre o antiquíssimo abismo entre ciência e espiritualidade, o que, acredita ele, sua hipótese consegue. Ele tem muito a dizer sobre idealismo monista e como só ele soluciona os paradoxos da física quântica. Em seguida, examina a belíssima questão da mente e corpo, ou mente e cérebro, e mostra como uma ambiciosa hipótese de que a consciência é tudo. Elimina a cisão cartesiana. Em particular, caso você esteja se perguntando até como uma única consciência parece ser tantas consciências separadas por último, na parte final do livro, ele acende uma pequenina luz de esperança, enquanto tateamos nosso caminho entre as nuvens, o caminho do século XXI. Ao explicar como sua hipótese conseguirá produzir o reencantamento do homem com o ambiente, algo que certamente precisamos com urgência. Explica ele como vivenciou sua própria teoria ao compreender a verdade mística de que nada, exceto a consciência, tem de ser experienciada, a fim de ser realmente compreendida. Lendo este livro, comecei a me sentir também desta maneira. Suponho que a hipótese seja verdadeira. Segue-se que você também terá esta experiência. Fred Alan Wolf.